Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. 1 de junho de 2025. Edição das 13 horas. Vamos ver o que temos nessa edição. Tem bastante coisa interessante hoje, né? Mergulhando em tecnologia, negócios e aquele fator humano também. Sim, vamos começar falando do Steve Ballmer, o ex-CEO da Microsoft. Uma figura e tanto. Pois é. Saiu uma matéria contando como foi difícil para ele se desligar emocionalmente da Microsoft depois que saiu em 2014. Levou quase um ano. Imagina, né? Ele estava lá desde o começo, basicamente construiu muita coisa, contratou muita gente. Sim, ele até admitiu que foi meio, assim, babaca numa reunião de acionistas. O apego era grande. Ele quase vendeu todas as ações da Microsoft para tentar forçar esse desligamento, sabe? Sério? Nossa, sim. Mas aí uma colega convenceu ele a manter, por lealdade e também, claro, pelo potencial de valorização, né? Entendi. E agora parece que ele achou um jeito, né? Parece que sim. Tá mais focado na filantropia com a esposa, a Connie Snyder. Conseguiu ficar leal, mas desapegado. Uma transição complicada. É uma lição mesmo. E falando em sair de gigantes e legado, tem também a história da tal máfia da Tesla. Que não são mafiosos de verdade, claro. Não, longe disso. É o pessoal que trabalhou lá, saiu e aí fundou as próprias startups. E muitas de sucesso, viu? Em que áreas, mais ou menos? Há muita coisa ligada ao que faziam lá, né? Tipo, veículos elétricos, baterias, robótica. Tem empresas como a Lucid, a Tekion. Essa Tekion já vale mais de 4 bilhões de dólares. Uau! E o que será que eles aprenderam lá na Tesla que ajudou tanto? Além da parte técnica, imagino. Olha, a matéria fala numa cultura de autoconfiança radical. Tipo, muita liberdade para resolver problemas grandes sem aquela burocracia toda. Ah, isso acelera as coisas, né? Com certeza. Mas tem um outro lado. Um ambiente super intenso, sabe? O Elon Musk com aquele jeito dele, pavio curto, pouca tolerância para erro. Tem relatos de burnout também, né? E frustração por não conseguir influenciar decisões. Tipo aquela história do Cybertruck flutuante. Exatamente. Veio daí. Então é meio faca de dois gumes. Mas não dá para negar que essa experiência de inovar rápido e em escala é um diferencial, né? Prepara muito para empreender. Verdade. É um intensivão forçado, talvez. E essa mentalidade de resolver o problema direto com o cliente, na prática. Isso apareceu em outra matéria. Sobre startups de IA da Y Combinator. Ah, é? O que elas estão fazendo? Estão usando uma tática antiga da Palantir, os engenheiros avançados. Engenheiros avançados? Como assim? Tipo uma força-tarefa? Quase isso. São engenheiros que vão lá, se integram a uma equipe do cliente mesmo, entendem o problema na raiz e criam demonstrações personalizadas muito rápido, às vezes de um dia para o outro. Que demais! Então, mesmo que o fundador não seja aquele vendedor nato, a tecnologia fala por si. Exatamente. O Gary Tan, que é CEO da YC e já trabalhou na Palantir, disse isso. Permite que startups com engenharia forte, mesmo com um aperto de mão fraco, como ele diz, superem gigantes. Porque eles mostram algo funcionando, né? Que resolve a dor do cliente. Isso. Algo que o cliente nem imaginava. E aí fecham negócios grandes de 6, 7 dígitos. É bem eficaz. Incrível. E falando em tecnologia na prática, também tivemos um vislumbre das fábricas de robôs da Amazon, lá em Massachusetts. Assim, aquilo é o futuro chegando. Eles já têm mais de 750 mil robôs móveis operando. É muita coisa. Eu vi sobre o Hércules, que carrega um peso absurdo, quase 600 quilos, e o Proteus. O Proteus é bem interessante. Totalmente autônomo e ele interage com humanos. Usa os olhos para comunicar, para segurança, sabe? Que loucura! E os braços robóticos? Aquele cardinal que organiza pacotes tipo Tetris. E que faz o chão tremer de tão forte. Tem o Robin também, que pega pacotes com sucção, e o Sparrow, que é impressionante, pega itens individuais, milhões de tipos diferentes. É a tal da IA física que eles falam, né? Exato. Tudo para otimizar, desde o armazenamento com um sistema chamado Sequoia até a velocidade da entrega. E o segredo parece ser essa integração forte entre pesquisa, desenvolvimento e a fabricação ali, no mesmo lugar. Faz todo sentido. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em tecnologia e segurança. Lembra do Shark Tank? Relembraram o caso do Signal Vault. Ah, lembro. Aquele cartão que protege contra roubo de dados por aproximação, né?
Uma história curiosa do fundador. Sim, o Chris Gilpin começou com $8.000 que ganhou na loteria e conseguiu um acordo com a Lori e o Robert Herjavec. Deu certo para ele depois do programa. Pelo visto, sim. Vendeu pra caramba na QVC, fechou com varejistas grandes, faturou milhões. A empresa ainda existe, até expandiu a linha de produtos. Que bom para ele. Mas tem um porém, né? O artigo levanta a questão. Será que a tecnologia deles acompanhou a evolução dos hackers? Porque essa briga nunca para. É uma corrida armamentista digital, né? Sempre tem que estar um passo à frente. Exato. E sobre segurança digital, mas numa escala maior. Tem uma tensão rolando entre os bancos americanos e a SEC, que é tipo a CVM deles lá. Ah, eu vi isso. A SEC quer uma regra nova para divulgar ataques cibernéticos importantes, né? Em até 4 dias úteis. Isso. E os bancos estão, assim, chiando bastante. Mas por quê? A ideia não é dar transparência para o mercado, para os investidores? Sim, mas eles argumentam que é muito complexo, que 4 dias é pouco tempo para entender a dimensão real de um ataque. E o maior medo é outro. Qual? Que os hackers usem essa obrigação de divulgar como chantagem. Tipo, durante um ataque de ransomware, ameaçar expor o banco se ele não divulgar logo para pressionar a pagar o resgate, entende? Nossa, faz sentido. É delicado. Eles dizem que já tem muitas outras regras de reporte para cumprir também. É aquele dilema clássico, né? Transparência versus segurança operacional. Complicado mesmo. E ainda falando em segurança, mas dos nossos dados mais pessoais, a biometria. Ah, sim. Digitais, reconhecimento facial, íris. A gente usa para tudo hoje, né? Desbloquear celular, banco, aeroporto. Super conveniente, mas o artigo alerta que esses dados podem se tornar mais valiosos que dinheiro. E o risco é enorme. Com certeza, porque se vaza, não dá para trocar sua digital como você troca uma senha, né? Vazou, vazou para sempre. Nossa, verdade. Assustador pensar nisso. Teve aquele caso da BioStar 2, que expôs dados de mais de 1 milhão de pessoas. É um alerta gigante. Já existe um mercado negro para isso. E a regulamentação? Consegue acompanhar? Tenta, né? No Reino Unido, por exemplo, é bem rigorosa. Exige consentimento claro, segurança reforçada, mas é um desafio global. A responsabilidade das empresas que coletam isso é imensa. Sem dúvida. E para a gente fechar, vamos conectar tecnologia com pessoas? 2 matérias bem legais sobre equipes. A primeira fala que o segredo de equipes de alta performance é a tal da segurança psicológica. Ah, isso é fundamental. Tem aquele estudo famoso do Google que apontou isso como o fator número 1. Não adianta otimizar processos se o pessoal tem medo. Medo de errar, de dar ideia, de discordar, né? Exato. Isso inibe tudo. A inovação, a comunicação, a tomada de risco que é necessária. O artigo cita o exemplo do Serviço Postal Americano. Melhoraram processos, mas a cultura de medo limitou o resultado. E o contrário também acontece, né? Um banco, o SEB, que investiu nisso e superou as metas. Sim, em 25%. Porque quando você reduz o atrito dos processos e o medo da cultura, aí sim a coisa anda. E isso liga direto com a outra matéria. Sobre inteligência emocional, IE. Como ela é chave para ter equipes poderosas. Aquela coisa de autoconsciência, empatia, saber lidar com gente, né? Habilidades sociais. Perfeito. É o que eu chamo de lubrificante social das equipes. Ajuda a comunicação a fluir, constrói confiança, aumenta o engajamento das pessoas. E na hora do conflito, que sempre acontece. Ajuda a resolver focando na solução e não no ego de cada um. E deixa a equipe mais resiliente, mais adaptável às mudanças. Times com alta IQ simplesmente navegam melhor nas complexidades humanas e colaboram de forma mais eficaz. É o software humano que faz a diferença. Ufa! Foi uma bela análise das fontes de hoje. Muita coisa pra gente pensar. Sim, bastante coisa. Esperamos que essa análise tenha sido útil, que tenha trazido bons insights para o pessoal que acompanha. É isso aí. Quem gostou, não esquece de deixar comentários, curtir, compartilhar. Ajuda muito o Ponto Geek a continuar trazendo essas curadorias para vocês. Por essa edição é só. Obrigado.